Graças, irmãos e irmãs. Eu vou pedir para você encontrar o texto. Na verdade, já foi lido o texto nessa noite, mas como ele está na liturgia, estava dentro do propósito da mensagem dessa noite, só para chamar a sua atenção que a liturgia é montada para atender ao tema da nossa mensagem nessa noite, mas veja lá o Salmo 78. Parece-nos que, no contexto em que vamos refletir, parece-nos que a sensação de que o texto tenha sido escrito tão recentemente, e de fato é, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela nunca vence, é a mesma de ontem, é a de hoje e será de sempre. É o que ela mesma diz nas Sagradas Letras. Salmo 78, eu vou continuar, vou repetir a leitura, na verdade, só que vou parar até o verso 7. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, dizendo Deus, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura, ou à vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Olha que coisa linda! Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem ainda àqueles que também viriam, porque diz, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus, o que, igreja? A sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Até aí. Depois dos dois textos que nós lemos em Mateus, em episódios em que estava envolvido o apóstolo Pedro. No primeiro momento, Pedro, com aquela oportunidade magnífica, tão conhecida e registrada na história da igreja, nos nossos ouvidos até hoje, quando, diante da madrugada, num barco, com alguns discípulos, vendo Jesus, ainda não sabia que era Jesus, mas imaginava que fosse um fantasma vindo, um homem ou alguém andando sobre as águas. O texto é conhecido, foi lido nessa noite de novo. E Pedro teve a oportunidade de descer do barco a ouvir a voz do Senhor. Desça e venha. E um pouco mais tarde, texto lido ainda nessa noite, quando Pedro, naquele primeiro texto, Pedro olhou para a força das águas e começou a submergir. Portanto, tirou a confiança dos olhos fitos em Jesus e colocou os olhos na força das águas. E mais tarde, para cumprir o mandamento de Jesus também, quando Pedro, para preservar a sua vida, precisou negar a Jesus 3 vezes, inclusive com promessa. Por que isso é importante relembrar na liturgia desta noite? Para que a gente abra o nosso coração para o texto que eu quero compartilhar com você, querida igreja. Abra lá, ainda no Antigo Testamento, no livro dos Números, no capítulo 14, texto também muito conhecido de nós, povo de Deus, e eu quero chamar a sua atenção e dedicar-nos um tempo à reflexão desta belíssima passagem, que nos provoca a muitas reações e também situações de aplicar a nossa vida para o desenvolvimento da nossa fé, maturidade espiritual. Números, no capítulo 14, a leitura será do verso 1 e vou seguir até o verso 12. Números 14, verso 1 até o verso 12, você encontrou? Diz assim a palavra: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Esta era
a decisão. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Veja, palavra que vai estar presente também na boca do salmista: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo, o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais? Sinais aqui é milagres, tá, irmãos e irmãs? Eu já fiz durante muito tempo esse caminho de volta contando. Eu contei aproximadamente 10 milagres extraordinários que Deus fez para tentar convencer esse povo de que Deus estava à frente desse povo. 10 sinais, sem contar as pragas do Egito, tá? Porque aí fica fácil, né? E, no entanto, o povo ainda de dura serviço, como diz: até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e fará de ti povo maior e mais forte do que este. Até aí. Deixa a sua Bíblia aberta para que você possa conferir a nossa reflexão a partir daquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Vamos orar. Pai amoroso, Deus bondoso, Deus de graça e misericórdia, obrigado porque estamos juntos, ó Deus, povo teu, para te louvar, te bendizer, e nesta noite, ó Pai, tão especial, estar, ó Pai, em comunhão na mesa de Cristo, nosso Salvador. Nesta hora, ó Pai, que dedicamos nossos ouvidos e coração à Tua palavra, nós te rogamos, Senhor, aqui o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, sabedoria, humildade e fé, para com esperança e alegria recebermos, Pai, o alimento que certamente vem dos céus para o nosso crescimento espiritual. Receba, Deus, a nossa oração, nós a fazemos e a confiamos por Cristo Jesus, nosso único Salvador. Amém. Quem tem medo da derrota jamais experimentará conquistas. Pastor, mas é uma frase tão clichê, inclusive utilizada no mundo futebolístico, e talvez pensando que você dissesse isso ou pensasse isso, eu vou me esconder atrás de Jürgen Moltmann, talvez o maior teólogo do século XX, ainda vivo, com 99 anos de idade, inclusive que tive a oportunidade de conhecê-lo e ter um livro autografado por ele 15 anos atrás, lá no Rude Ramos, na Universidade Metodista. Jürgen Moltmann disse essa frase, aspas: até quando vamos viver em prol daquilo que pensa o outro a respeito do nosso desempenho espiritual? Fecho aspas. Até quando vamos viver em prol do pensamento do outro ou da opinião do outro sobre o nosso desempenho espiritual? Fecho aspas, Jürgen Moltmann, falando sobre a ação do Espírito Santo. O contexto em que ele disse isso, escrevendo sobre o Espírito Santo, dizendo que muitas coisas grandes e maravilhosas que Deus quer que o seu povo viva, Ele reserva àqueles que, desde o começo da sua caminhada espiritual, optam por uma caminhada de desafio, de ousadia na fé. E eu já vou começar logo no começo dizendo, não se trata de quem vai para o céu e quem não vai para o céu, não. Estamos falando de pessoas crentes, salvas, novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, todas nós cremos, vamos para o céu. Mas estamos a falar de um momento em que mostra na Escritura Sagrada os 3 textos que já foram lidos, e com esse agora o 4, então, Salmo 78, Mateus 14, Mateus 27 e agora, especialmente, Números 14. Relatando situações em que pessoas chamadas por Deus
se limitaram a viver o mínimo de Deus para a sua vida. E diante de situações assim, acabaram que, ainda que sendo salvas, morrendo com o Senhor, tiveram, ouça a igreja, poucas histórias a deixar escritas para as suas novas gerações. Fazer uma pausa aqui. As próximas gerações que virão a partir de você, o que pensam ou o que pensarão sobre como foi o seu desempenho espiritual? Não estou te cobrando, é só para você pensar numa reflexão. Porque tanto no texto de Números quanto no Salmo 78, os dois textos falam exatamente disso, de gerações que viveram coisas extraordinárias com Deus, mas não é porque eram apenas uma geração especial, não, era uma geração especial, mas que quis viver coisas grandes com o Senhor. E para viver coisas grandes com o Senhor, irmãos e irmãs, é preciso ter coragem, ousadia, sair do lugar comum, sair da zona de conforto, desculpa a expressão, sair da mesmice, da religiosidade do dia a dia, do cotidiano. E Deus reservou a esta geração, relatada em Números 14, esta oportunidade. Que a imensa maioria poderia viver coisas grandes, deixando um legado extraordinário para contar para os seus netos, bisnetos e tataranetos, coisas e feitos que o salmista relata no Salmo 78, na sua primeira parte. Os milagres do Senhor, as misericórdias que se renovavam a cada manhã, o maná de 40 anos, as águas amargas em mar que Deus tornara doces, as águas, diante da seca, na rocha em Refidim, que Deus fez suscitar ali um grande manancial, as codornizes, a abertura do Mar Vermelho, o cuidado de Deus com aquele povo, até o último momento cuidando daquele povo. Só que em algum momento, onde era necessário o povo demonstrar, por experiência de confiar absolutamente no Senhor, que não apenas Deus estava com ele, com aquele povo, mas também aquele povo estava com Deus. Aí vem o momento das escolhas ruins, de pessoas que têm medo de conquistar coisas grandes com Deus, e desculpa a expressão futebolística, e aí se acostumam com a derrota, se acostumam com as coisas, ou com a expressão de Jesus, com as migalhas que caem da mesa. Uma geração que se acostuma a sobreviver das migalhas que caem da mesa, deixará para a geração seguinte as migalhas. E talvez, irmãos e irmãs, nas dificuldades e desafios que a geração seguinte terá de enfrentar, com quase toda certeza as migalhas não serão suficientes para sustentá-la, a geração seguinte. E talvez por esta razão, quantos filhos têm ficado pelo caminho? Hoje pela manhã falamos de Gideão, quando estava trabalhando sob o medo de ser invadido pelos filisteus, malhando o trigo ali no lagar, que era um lugar especial para cuidar de vinho ou de uvas, ele estava ali improvisadamente, porque é o que tinha aquela família pobre, da família de Gideão, e o anjo aparece, fala com ele, e o chama de valente, e pela manhã interpretei esse texto dizendo que certamente era um jovem, aproximadamente de, talvez 35, 40 anos, com filho já de meia idade, e algum tempo afastado da igreja, comparando ao tempo de hoje. Quem estava aqui pela manhã viu eu fazer essa comparação. Que num tempo de crise, havia abandonado a Deus, abandonado a igreja, estava ali na situação difícil, Deus manda um anjo a falar com aquele homem, chamado Gideão. O anjo chega e fala, salve homem valente. Ele, pera lá, valente por quê? Você não está entendendo. Repare a minha situação.
do povo de Israel, eu sou da família mais pobre, aqui está tudo dando errado. Irmãos e irmãs, ouçam bem, uma geração que se acostuma a viver de migalhas, deixará para a próxima geração migalhas, e as migalhas para as próximas gerações não serão suficientes para sustentá-las. Por isso Deus nos chama para viver coisas grandes com Ele, desafios na fé, porque nós não sabemos o que aguardam as próximas gerações. Precisamos nos negar a viver o mínimo de Deus, não porque Deus quer nos dar o mínimo, Ele quer nos dar o máximo, muito mais, mas também Deus testa o nosso coração e a disposição do nosso coração, se é ousado ou não, para descer do barco. Você entendeu a palavra? Amém? Se o nosso coração é ousado ou não para descer do barco. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Sim, sou eu, venha. Ocorre que para descer do barco precisava sair da zona de conforto e pisar na insegurança. Por que insegurança, se quem está mandando é Jesus? Essas mesmas palavras foram ditas muito tempo antes, há mais de 1000 anos antes, pelo próprio Caleb e pelo próprio Moisés. Por que duvidar, se Deus já nos deixou todos os sinais de que Ele tem um pacto conosco, de que Ele quer estar ao nosso lado, como o comandante vai à nossa frente, já nos deu vários sinais de que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele quer cuidar de nós, que Ele quer andar à nossa frente, quer andar com provisão. E nós muitas vezes querendo burocratizar a nossa fé, burocratizar a nossa experiência com Deus, como que viver no automático todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma quantidade. Em momentos assim, nós estamos deixando, sim, para as crianças que nasceram de nós e que convivem conosco em nossa casa, nossos filhos, ou mesmo alguns de vocês, os netos, as mesmas experiências e que, quem sabe, são as experiências que eles vão levar para depois, para viverem com Deus. A geração que viveu coisas grandes com Deus, irmãs, irmãos, teve coisas grandes para contar para os seus filhos, amém? É essa palavra que Deus colocou no meu coração que eu quero compartilhar com você. Não tenha medo da vitória. Porque quando você confia no Senhor, mesmo que a vitória não venha, você já é um vitorioso. Sabe por quê? Porque a vitória é crer no Senhor, amém? Essa é a vitória. A vitória é crer no Senhor. Aumentar a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Volte seus olhos lá para o texto, Números 14. Repare no verso de número 8. Quando eu disse que as mesmas palavras foram ditas, as palavras que eu disse há pouco, quando Jesus manda a Pedro, desce do barco e venha. Essas palavras, ou pelo menos o mesmo tom, com o mesmo sentido, estão registradas muito antes, aqui no texto de Números 14, no verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Ou seja, isso significa o quê? Isso significa bênção. Uma experiência maravilhosa, inesquecível, marcante, que gerações e gerações depois dessa experiência na sua família estarão ainda contando. Muitas e muitas gerações depois estarão contando os grandes feitos que esta geração viveu. Mas a dica no verso 8 é: se o Senhor se agradar de nós. Amados irmãos e irmãs, e como é que Deus se agrada dos seus filhos e filhas? Ora, pois a Escritura diz que é com um coração o quê? Sincero, pronto a louvar e bendizer o Senhor. A gente tem uma facilidade de achar que Deus se agrada das coisas que a gente faz. A gente visita alguém, bônus. A gente ora por outro, bônus. A gente dá oferta, bônus. Entrega o dízimo, bônus.
né? Ora pelo almoço, bônus. Pela janta, bônus. Ora, pois, a gente está fazendo isso, mas isso não é oração para agradar a Deus. Isso é, no mínimo, gratidão por aquilo que Deus já faz por nós. Então, como é que Deus se agrada de nós, o seu povo? Ora, com um coração sincero. O reformador João Calvin dizia, né, e virou um símbolo na tradição reformada, Calvino, com as mãos assim e um com o coração nas suas mãos. E a frase feita, né? Meu coração a ti entrego sincera e puramente, Senhor. Então, o que Deus se agrada, um coração sincero, um coração puro, um coração de fato sedento de viver coisas grandes com o Senhor. Então, quando Moisés e Caleb dizem essa frase, se o Senhor se agradar de nós, o que essa frase significa? Significa as mesmas coisas que Pedro vai viver mais tarde. Ora, a voz dos meus colegas e companheiros do barco talvez fosse, não vá não, você é louco. Em alto mar, você nem sabe se é Jesus, pode ser um fantasma. Muitos fantasmas que, na verdade, vão interferindo na nossa relação com Deus, como que num queijo suíço, fazendo buracos na nossa espiritualidade, nos colocando dúvidas. Se Deus é por nós ou não. E quando esses buracos na nossa espiritualidade deixam claro que estamos em dúvida acerca se Deus está ou é ou não por nós, esses são os momentos, igreja, que nós nos acostumamos, ou passamos a nos acostumar com as migalhas. E passamos então a ter uma fé burocrática, com medo de viver coisas grandes com Deus. Volte os seus olhos para o texto de Êxodo, no capítulo 14, nos estendendo um pouco mais acerca do milagre, mas da coragem para experimentar o milagre de Deus. Êxodo 14, 2 livros antes, Êxodo 14, eu vou ler para você do verso 12 também até o 14. Êxodo 14, versos 12 a 14. Você encontrou? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vos vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Até aí. Essas mesmas palavras, antes do mar ser aberto, Moisés utilizou para convencer ao povo. O povo se convenceu. Deus abriu o mar. E depois tantos outros sinais. Para nós, irmãos e irmãs, que estamos milênios depois, nós temos muito mais oportunidades de viver coisas grandes com Deus ainda do que aquele povo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eles viveram está registrado e serve para o nosso deleite espiritual. E muitos de vocês, especialmente, já viveram também coisas grandes com Deus, milagres, curas extraordinárias, livramentos, provisão do Senhor. Então é importante que a gente esteja com os nossos ouvidos e coração sempre atentos para não nos acostumar com uma vida espiritual burocrática, automática, por vezes irritantemente visitada pela mesmice. Porque Deus quer que a gente viva coisas grandes com Ele, para que as próximas gerações que virão de nós também tenham o que contar. Amém? Um segundo momento. Onde está o depósito de sua confiança? Em quem você confia quando você tem que, de fato, de forma corajosa, tomar decisão? Você tem motivo para confiar em Deus? Agora eu penso em você mesmo. Apenas pense. Você tem motivo extraordinário para depositar sua confiança em Deus? Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E aqui cabe de novo a frase de Moltmann, não meça a sua vida espiritual com Deus, não meça a sua intimidade com Deus a partir da opinião do outro.
Mas, ao mesmo tempo, será que se o outro está achando que você é um crente burocrático, será que pode ser que ele não esteja também fazendo a leitura correta, adequada? Pense nisso. Enquanto é apenas o outro estranho, ou pelo menos mais distante, a gente até dá um voto aí de desconfiança, né? Mas e quando é próximo de nós? E quando é próximo de nós? Nós que já temos filhos adultos, ou nós que temos familiar que não é convertido, e que eventualmente convivem conosco, que somos crentes, será que eles que não são crentes, que imagem têm de nós que somos o Senhor? A nossa presença física entre eles faz a diferença? Se não faz, será porque nós não é porque nós não temos depositado a nossa confiança em Deus e para viver com Deus coisas extraordinárias? Por exemplo, no meio de famílias de pessoas que não são crentes, e você sendo crente, Deus te deu uma bela oportunidade de orar, intercessão para fazer um milagre na vida de alguém. E Deus fala ali no seu coração, é agora, é agora. Aqui seria, João, uma outra oportunidade, uma terceira oportunidade. Então a primeira lá, se o Senhor se agradar de nós, primeira. Aí a segunda é, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, então vem, segunda. Então por que não pensar na terceira? Quando você está num momento de família, primos, parentes próximos, mas não, que não convivem no dia a dia com você. Você está ali numa festa de família e de repente há uma situação, Deus fala no seu coração, agora é a chance. Bota a mão na cabeça e ora intercedendo por cura. Você já passou por isso? E não discerne a voz, não sou eu, com medo, com receio. É infelizmente, uma oportunidade que se é dada não para viver coisa grande com Deus, quando o crente age assim, mas é para se apequenar na fé, vivendo uma experiência burocrática com o Senhor, e perder uma grande oportunidade para um marco na sua vida espiritual para as próximas gerações. Fazer uma pausa aqui. Quando eu fui pastor em Quatiguá, no Paraná, a dona Olinda, uma diaconisa da igreja, era nitidamente, não é porque ela está viva, uma mulher de oração, tinha o dom da oração. E um dia fui visitá-la e ela começou a contar do ministério dela de oração e fiquei impactado. E ela, que já havia e já orou por tanta gente, né, desde que é crente, um dia ela foi fazer uma visita, orou por alguém e essa pessoa foi curada. Passou muito tempo depois, um parente dessa pessoa que foi curada estava enfermo. E aí sabe aquela coisa de manda recado para o fulano, para o ciclano, até chegar no Beltrano, para dizer, olha, eu quero que aquela mulher assim, venha aqui me visitar no hospital, porque eu creio que se ela orar por mim, eu serei curado. Coisas de Deus, irmãos, irmãs. E aí, mandaram avisar, chegou até a dona Olinda, e ela foi lá. Ela falou assim, eu nunca tremi tanto, pastor, como naquele dia. Porque enquanto Deus mandava, eu ia e fazia a obra. Mas ali parecia que era uma coisa encomendada. Eu não sabia o que fazer, mas eu fui. Ela chegou naquela oração simples, testemunho dela. Ela foi com o seu João, esposo dela, aí chegou 15 minutinhos no hospital, como deve ser uma visita no hospital. Aí chegou, leu um versículo bíblico, foi orar, pôs a mão na cabeça dele, orou. Eu e você talvez disséssemos, ou diríamos, né, que oração simples, e foi embora. E ela perdeu-se de contato, passaram meses. Aí um dia ela recebe uma carta, né? E aí na carta a pessoa agradecendo, dizendo que ela tinha sido curada, porque a irmã foi lá visitar. Ela acreditava que se a irmã fosse lá orar, ela seria curada.
A Dona Rosa também me contou uma história mais ou menos assim, a nossa irmã Dona Rosa. Então é assim, irmãos e irmãs, Deus nos dá oportunidades de viver coisas grandes com Ele. É que às vezes a gente fica ouvindo as vozes, não aquela do Senhor, a do anjo que foi visitar Gideão. Ou mesmo daquilo que Deus falou ao coração dos 12 espias. Ou mesmo a voz de que alguns discípulos de Jesus acharam que fosse de um fantasma em alto mar. Ou mesmo a voz que agora você, ou em algum momento você tem ouvido a voz do Senhor te chamando para o desafio de viver coisas grandes com o Senhor. Vamos terminar. Não se limite às coisas mínimas, ainda que tenham importância, mas elas servem para o começo. Como nos diz a carta aos Hebreus, pelo tempo que vocês têm de caminhada, eram para estar comendo comida sólida, e no entanto ainda caminhais pelas coisas simples, ele chama de elementares da fé cristã. Por isso, leite vos dei a beber, porque ainda sois criança na fé. Não é o caso aqui, isso estou apenas lembrando do texto bíblico. Um terceiro momento, o céu é o segundo estágio da salvação. Onde está o depósito da sua confiança? O nosso depósito é sempre o Senhor. E o céu é o nosso último estágio. Vamos terminar. Vamos lá para o capítulo 14 de Números, já terminando a nossa reflexão. Versículos que não foram lidos, do 19 até o 23. Números 14, 19 até o 23. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu diria, Moisés, eu sei que você gosta desse povo, tem parente seu, você é chegado, você está com esse povo há décadas. Tá bom, eu vou atender a sua oração, verso 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Perdoei o povo. 21. Porém, tão certo como eu vivo, quem está falando? Deus. Então, tão certo como Deus vive, e como toda a terra se encherá da glória, da minha glória, a glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, isso é forte, igreja, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. É disso que eu estou chamando, irmãos e irmãs, de coisas extraordinárias. Deus não disse, olha, eu estou riscando esse povo do livro. Esse povo morreu com o Senhor. Mas havia um combo especial, ou seja, havia algo especial a ser conquistado. E esse algo era exatamente atravessar a terra e herdar a promessa do Senhor. A alegria, estavam tão próximos da conquista, mas tiveram medo. Qual foi o medo? Ah, mas lá tem gigantes. Espera lá, fala sério. A essa altura, certeza que você está com medo de gigante? Depois de tudo que Deus fez, 10 manifestações que Ele chamou de glória, 10 manifestações dos sinais grandiosos que Deus deixou para te sustentar espiritualmente, nessa altura do campeonato, você tem certeza que você vai dizer que o seu medo, a causa do seu medo é gigante? Às vezes, irmãos e irmãs, nós agimos assim. Numa outra ocasião, eu citei aqui, às vezes nós corremos o risco de perder a memória, de no ano anterior a gente vir nesse mesmo altar e contar o testemunho da bênção alcançada. E meses depois, a gente com receio, diante de uma nova necessidade, fraquejar na fé, esquecendo de que 3 meses antes estávamos aqui trazendo um testemunho pela bênção alcançada. Às vezes nós imitamos o povo no deserto com atitudes assim, com uma fé e uma espiritualidade burocrática. Portanto, irmãos e irmãs, o que Deus nos chama é para viver momentos extraordinários com o Senhor. Grandes conquistas. E por quê, pastor? Pelo menos por 2 razões, e assim eu termino.
pela fidelidade de Deus conosco e o nosso coração de louvor a Ele. E segundo, porque nós temos compromisso com os nossos filhos, que são as próximas gerações que, por nosso testemunho, deverão bendizer o Senhor. Amém? Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.